Bom dia, meu nome é Arthur Souza Nunes e esse vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho de conclusão do curso de Engenharia de Produção com a orientação do professor Diego Jesus. E o tema do nosso TCC é Desafios para a implementação da gestão de inovação em micro e pequenas empresas no Brasil. Bom, aqui está o sumário da apresentação e nele mostra a estrutura do meu trabalho que vou explicar cada parte a seguir. Bom, na introdução eu coloquei três tópicos importantes aqui, que foi a transformação do mercado, o papel das micro e pequenas empresas e a inovação como chave. Para começar, é importante entender o contexto em que as micro e pequenas empresas estão inseridas. Desde os anos 1990, o mercado brasileiro vem mudando muito rápido. A tecnologia, a globalização e o comportamento do consumidor fizeram com que as empresas precisassem se adaptar constantemente para continuar competitivas. E nesse cenário, as micro e pequenas empresas têm um papel enorme. Elas representam a maior parte dos negócios no país e são responsáveis por uma grande parcela de geração de emprego e renda. Mas, apesar dessa grande importância, muitas delas enfrentam dificuldades para sobreviver e permanecer no mercado, principalmente pela falta de estrutura e recursos. E foi justamente por isso que escolhemos esse tema. Eu percebi que a inovação não é apenas uma opção, ela se tornou essencial para que essas empresas consigam crescer, se diferenciar e até mesmo permanecer no mercado. E o grande desafio é como inovar quando se tem recursos limitados? E essa pergunta foi a base que motivou o desenvolvimento desse trabalho. Na justificativa também destaquei três pontos, que foi a relevância econômica, a adaptação ao mercado e contribuição estratégica. Eu escolhemos trabalhar com micro e pequenas empresas porque elas são realmente a base da economia brasileira. Elas estão em todos os lugares, no comércio, nos serviços, na indústria, e fazem parte da maioria das pessoas. Mesmo assim, muitas vezes, elas não recebem a atenção que merecem, principalmente quando o assunto é inovação. A realidade é que essas empresas precisam se adaptar muito rápido às mudanças do mercado, mas nem sempre conseguem por falta de recursos, de conhecimento ou até apoio. E isso acaba impactando diretamente a sobrevivência delas. Então, a justificativa desse trabalho está justamente em entender melhor essa realidade e mostrar que é possível sim inovar, mesmo sendo uma micro ou pequena empresa. E, além disso, a pesquisa também contribui para políticas públicas e para o fortalecimento do ecossistema de inovação do país, ajudando essas empresas a se tornarem mais competitivas e também sustentáveis. Problema de pesquisa que temos três destaques, que foram obstáculos principais, limitações de recursos e a questão central, que seria como superar essa barreira e implementar a inovação de forma assertiva. Quando eu comecei a estudar o tema, ficou muito claro que as micro e pequenas empresas querem e precisam inovar, mas encontram muitos obstáculos no caminho. A maior parte delas enfrentam dificuldades como falta de dinheiro, pouca mão de obra qualificada, falta de tempo para planejar, as burocracias e até mesmo falta de conhecimento sobre o que é a inovação na prática. Então, o problema que motivou esse trabalho é justamente esse. Mesmo sabendo que a inovação é essencial, porque as micro e pequenas empresas ainda têm tanta dificuldade para implementar esses processos inovadores. E principalmente, como elas podem superar essas barreiras e inovar de forma real
e acessível. Bom, diante do problema, nós temos a solução propostas e, a partir da análise dos desafios dos problemas, ficou evidente que as micro e pequenas empresas precisam de um caminho mais prático e acessível para conseguir inovar. Por isso, o trabalho propõe o modelo Inova Sustentável, que foi pensado justamente para atender à realidade dessas empresas. Esses modelos reúnem quatro pilares que se completam e tornam a inovação mais simples e possível. Primeiro, a inovação aberta, que ela trabalha em parcerias com outras empresas, universidades ou profissionais para ampliar a ideia e recursos, sem depender do que as empresas já têm. O segundo é o design tank, que é uma abordagem focada nas pessoas, no cliente, ajudando a empresa a criar soluções mais criativas e alinhadas às necessidades reais do mercado. Temos também a economia circular, que consiste em reduzir desperdícios, reaproveitar materiais e melhorar processos, o que ajuda a economizar e ainda torna o negócio mais sustentável. E a responsabilidade social, é, que é considerar o impacto positivo da empresa na comunidade, fortalecendo a imagem e a reputação e também a relação com os clientes. E a proposta desse modelo Inova Sustentável é justamente isso: transformar a inovação em algo possível. Mesmo com poucos recursos, ela ajuda as micro e pequenas empresas a ganhar competitividade, melhorar sua reputação e também aumentar as chances de crescimento e sobrevivência no mercado. Então, para desenvolver esse estudo, partimos de algumas hipóteses importantes. E a primeira delas é que a inovação realmente faz diferença para a competitividade das micro e pequenas empresas, ou seja, empresas que inovam têm chances de crescer, se destacar e sobreviver no mercado. Outra premissa é que a inovação não acontece de forma isolada e espontânea. Ela precisa ser tratada como um processo contínuo, algo que faz parte da rotina da empresa, e não uma ação pontual. Também considerei que para inovar de verdade é necessário medir resultados. Por isso, o trabalho destaca a importância de indicadores, tanto de entrada, como investimentos em recursos, quanto de saída e de impacto, como resultados alcançados. Esses indicadores ajudam a entender o que está funcionando e onde precisa melhorar. E, por fim, uma hipótese fundamental é que diferentes modelos de inovação, como a incremental, a aberta e a sustentável, podem ser adaptadas às realidades das micro e pequenas empresas, tornando o processo mais simples e acessível para elas. Deixei também aqui um destaque bem importante, que é a inovação nas micro e pequenas empresas, que é o ponto essencial desse trabalho, porque quando a gente fala em inovação, muitas pessoas ainda pensam em grandes empresas, alta tecnologia ou investimentos altos. Mas a verdade é que as micro e pequenas empresas também têm um enorme potencial para inovar. E muitas vezes de forma simples, criativa e muito eficiente, que dá certo. O que eu percebi ao estudar o tema é que essas empresas, apesar de terem limitações de recursos, são muito ágeis. Elas conseguem adaptar processos, criar soluções rápidas e atender o cliente de forma diferenciada. E isso já é uma inovação. Outro ponto importante é que as micro e pequenas empresas não precisam inovar sozinhas. Parcerias com outras empresas, instituições de ensino, fornecedores e até clientes podem fortalecer muito esse processo. E esse compartilhamento de conhecimento e experiência é exatamente o que chamamos de inovação aberta, um modelo que se encaixa muito bem nesse tipo de negócio.
E o objetivo geral do trabalho foi analisar desafios da gestão de inovação em micro e pequenas empresas brasileiras e implementar a inovação. E de forma mais específica, o estudo buscou explicar os conceitos de inovação, identificar os processos e indicadores mais importantes e propor um modelo de negócio acessível para ajudar essas empresas a inovar e se desenvolver de forma sustentável. Na metodologia, a metodologia que utilizamos foi uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e descritiva. Analisamos estudos, artigos científicos, relatórios e materiais do SEBRAE para entender como a inovação acontece nas micro e pequenas empresas e quais são os principais obstáculos enfrentados por ela. A pesquisa reuniu conteúdos de autores importantes e também dados atualizados sobre os cenários das micro e pequenas empresas no Brasil. E a partir disso foi possível identificar padrões, desafios e oportunidades que ajudaram a construir a proposta apresentada nesse trabalho. Na análise dos resultados, ficou muito evidente que o quanto, o quanto as micro e pequenas empresas são essenciais para o Brasil. Elas representam 99% das empresas do país, mas apesar disso enfrentam uma taxa de mortalidade muito alta. Muitas fecham antes mesmo de completar 2 anos. E o estudo mostrou que as principais dificuldades estão relacionadas à falta de recursos financeiros, burocracias, ausência de cultura e de inovação, mão de obra pouco qualificada e pouca conexão com outras empresas e instituições. Também ficou claro que as empresas que investem, mesmo que de forma simples, em inovação, seja melhorando processos, capacitando a equipe ou criando até mesmo novos produtos, têm uma taxa de sobrevivência muito maior. E esse resultado reforçam a importância da inovação e mostram que elas podem ser adaptadas à realidade das micro e pequenas empresas também, e não só das grandes empresas. Enfim, chegamos à conclusão, e com base em tudo que foi analisado, a principal conclusão do trabalho é que a inovação não é mais um diferencial, ela é essencial para a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Mesmo com recursos limitados, é possível inovar de forma simples e estratégica. O modo Inova Sustentável, que foi a solução que criamos, mostrou ser uma proposta viável e alinhada à realidade dessas empresas, porque ela integra práticas acessíveis, reduz custos, estimula a criatividade e fortalece parcerias. Além disso, ela também contribui para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da competitividade no mercado. Ou seja, como as micro e pequenas empresas conseguem superar suas barreiras e adotar práticas inovadoras, elas aumentam suas chances de crescer, gerar valor e permanecer ativa no mercado. Bom, essa foi a minha apresentação. Essas são as principais contribuições do meu trabalho. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de apresentar essa pesquisa.